Oi, meu nome é Bruno. Oi, meu nome é João. O meu nome é Warnes. Oi, meu nome é Romo. O nosso experimento ele vai falar um pouco sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica ela consiste na atração gravitacional nos gases que gera o peso que é exercido não somente pelo ângulo em relação à Terra, mas por todo lugar. A todo momento você está sendo exercido a força da pressão no seu corpo. E por que nós não percebemos com tanta intensidade essa força? Bom, basicamente o nosso corpo evolui ao longo dos anos adaptando a pressão e, ele faz isso de que forma? Através do bombeamento sanguíneo, ele iguala a pressão interna do seu corpo à externa e dessa forma a soma das forças resultantes é igual a zero, não havendo movimento ou transformação. E assim a gente não percebe. E a fórmula foi criada por Pascal, na qual a pressão é igual à densidade do fluido vezes a altura e vezes a gravidade. E na demonstração do experimento, nós vamos utilizar um isqueiro, uma régua, um copo, uma vela e um prato fundo com água. Bem, como vocês puderam ver na filmagem anterior, a água subiu cerca de, como podem ver aqui na régua, quase 1 centímetro. Tal subida só demonstra relevância quando encaixada na fórmula P igual a G vezes H vezes densidade. Quando você encaixa nisso, dá uma aproximado de 101,325 Pascal, que é bem próximo da pressão atmosférica. O erro só se decorre por causa que a régua que estamos usando não é uma régua de exatidão muito boa, e também porque a temperatura é variável, e também porque arredondamos a gravidade da Terra em vez de 9,8 para 10. Blaise Pascal nasceu em 19 de junho de 1623 em Paris. Foi um matemático, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Na infância, Pascal foi educado por seu pai e, mais tarde, os primeiros trabalhos de Pascal estavam voltados às ciências naturais e ciências aplicadas. Em física, destacou-se pelo seu trabalho Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos, relacionado com a pressão dos fluidos e hidráulica. O princípio de Pascal diz que a pressão em qualquer ponto de um fluido é a mesma, de forma que a pressão aplicada num ponto é transmitida a todo o volume do contentor. Este é o princípio do macaco e do martelo hidráulicos. É importante destacar também outros feitos importantes de Pascal, como a primeira máquina de calcular, conhecida como máquina de aritmética, a demonstração do trabalho triângulo aritmético, que trazia diversas propriedades do triângulo e aplicou-as no estudo das probabilidades, contribuindo bastante para a ciência. Porém, já no final de sua vida, Pascal desinteressou-se pela ciência. Passou os últimos anos de sua vida a praticar a caridade e decidiu dedicar-se a Deus e à religião. Faleceu com 39 anos em 19 de agosto de 1662, devido a um tumor maligno que tinha no estômago, estendido ao cérebro. Para entendermos o experimento, primeiro precisamos entender um pouco a respeito sobre os gases. Um gás, quando falamos de uma mesma quantidade e comparamos, em relação à pressão, quando ele sofre uma menor pressão do que a anterior, ele sofre uma compressão. Então, ele irá ocupar um menor espaço do que antes. Já quando a pressão é menor, ele irá expandir, já ocupar um maior espaço naquele mesmo ambiente. Já quando falamos da diferença de temperatura, quando aumentamos a temperatura de um gás, ele tende a expandir. Já quando essa temperatura é diminuída, nós observamos uma contração.
A gente pode observar isso fazendo um teste simples, pegando uma bexiga e enchendo ela de ar, comparando o tamanho dela na temperatura ambiente e depois mergulhamos ela numa água fria. Então observamos que ocorre uma contração por causa da temperatura. Agora vamos para o experimento. Quando confinamos a vela com o copo, observamos que a água dentro do copo ela diminui o seu nível em comparação à água no prato. Porque a vela ela aquece o gás dentro do copo, fazendo ele expandir. Essa expansão do gás faz com que ocorra uma pressão maior dentro do copo em comparação ao ambiente fora do copo. Então a pressão dentro do copo é maior que a pressão atmosférica, fazendo com que essa pressão empurre a água de dentro do copo para fora e aumente o nível do prato. Um pouco depois, observamos que a vela se apaga, pelo fato dos gases necessários para a combustão do pavio eles terem acabado pelo ambiente confinado pelo copo. Com isso, a temperatura dos gases dentro do copo tende a diminuir. Então, o gás que tinha antes expandido ocupado maior espaço, agora ele irá ocupar um menor espaço, fazendo com que a pressão dentro do copo seja menor do que a pressão atmosférica que ocorre fora do copo, fazendo com que esse espaço vazio seja enchido pela água, pois a pressão atmosférica que é maior empurra a água para dentro do copo.